1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Como eu disse, esse é o último sermão dessa primeira parte, dessa minissérie, sobre as atribuições do ministro, de um pastor. Depois de ouvirmos sobre o dever de pregar a palavra, de ler também a palavra publicamente, orar pelo povo e com o povo de Deus, ministrar, impetrar a bênção solene, bem como também catequizar e administrar os sacramentos, nós chegamos ao último dever que eu quero destacar, que é o governo. O ministro tem o dever também de exercer sobre a Igreja de Cristo o governo. E assim, a partir de junho, nós veremos outros aspectos do ministério pastoral. Não apenas os deveres, mas outras questões que eu irei destacar. 1 Timóteo 5,17, observe o que diz o texto sagrado, a palavra do Senhor. Devem ser considerados os merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Amém. A frase, a declaração que aparece lá na forma de governo da igreja, documento este escrito também pela Assembleia de Westminster, é a seguinte, que um dos deveres de um pastor, de um ministro, é um poder governante sobre o rebanho como pastor. Um poder governante sobre o rebanho como pastor. E um dos textos bíblicos que embasam essa proposição é 1 Timóteo 5,17. Talvez você nunca tenha observado isso, ou pelo menos não se detido o suficiente acerca desse ensino nesse texto, porque normalmente esse texto ele é utilizado tanto para falar de como o pastor deve ser remunerado e bem remunerado pela sua igreja local, bem como também para destacar aqui uma diferenciação entre presbíteros. Esse é o principal texto do Novo Testamento que denota isso, que vai fazer vai destacar essa verdade, que existe uma diferença entre os presbíteros da igreja local. Eles são iguais, são pares quanto ao governo da igreja, mas existe algo de singular quanto aos presbíteros que se afadigam na palavra. Eles são assim chamados ministros, pastores, aqueles que vivem para pregar o evangelho, viver do evangelho. Pastor, então o que é que o senhor quer destacar nessa noite aqui com relação a esse versículo? Veja, esse versículo também ensina que estes presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino também são responsáveis por presidirem. Veja, o texto é muito claro. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Ou seja, está falando de maneira geral aqui. E aí vem, com especialidade se afadigam na palavra e no ensino. Então, os que se afadigam na palavra e no ensino não estão isentos da responsabilidade de exercerem governo na igreja local. Pelo contrário, eles também, juntamente com os demais presbíteros, devem governar a igreja. E aqui eu quero enfatizar isso nesse início logo. É um distintivo da nossa fé reformada presbiteriana, a forma de governo da igreja. Diferentemente de um governo episcopal, nós não cremos que um pastor, no tocante ao governo da igreja, ele tenha maior poder do que os seus pares. Como se ele pudesse decidir as coisas sozinho, sem mesmo consultar aqueles que compõem o conselho com ele. Nós também negamos, e eu falarei um pouco mais sobre isso mais à frente, o governo congregacional. Porque claramente a palavra de Deus estabelece que existem governantes, homens que o próprio Deus comissionou para serem os governantes do povo, presidirem o povo, vão representar o povo e vão governar a igreja.
Então não é a igreja em assembleia que vai tomar as decisões concernentes à sua vida em todos os aspectos. Não, isso não vai acontecer. O que acontece é que a assembleia elege os homens para assim liderarem, presidirem a igreja local. Mas eu enfatizo especialmente a questão de um pastor governar juntamente com outros. Não perca isso de vista. Qualquer pastor desta igreja que passar por aqui, ele deve governar esta igreja local juntamente com o conselho. Ele jamais pode governar a igreja sozinho. Jamais. Você pode enxergar nele muita piedade, de fato, não ser algo mentiroso, um bom pregador, enfim, alguém que você tenha em alta conta. Mas você não pode confundir as coisas e achar que por isso ele tem um maior poder governamental, no sentido mesmo de decisões na igreja em relação ao conselho, a ponto de fazer o que ele bem entender, qualquer mudança que ele quiser fazer na igreja, sem nenhum tipo de consulta ao seu conselho. Isso é um absurdo, irmãos. E essa é uma das causas também de problemas em nossas igrejas. É uma das causas do pastor, falando do pastor aqui, também há problemas com relação ao conselho não entender isso e a igreja também, mas focando no pastor, do pastor não entender que ele é mais um governante na igreja local. É bem verdade que ele preside o conselho, ele vai servir como ali aquele que vai ser um moderador no conselho, vai conduzir as reuniões, não tenha dúvida quanto a isso. Então, nesse sentido, há uma liderança ali exercida, mas não é uma liderança no sentido de que ele decide sozinho e que ele fala e todos têm que abaixar a cabeça. Não, dentro do conselho de uma igreja, nós estamos falando de igual para igual, eclesiasticamente falando, de igual para igual. A mesma coisa é com relação a um presbitério, a um sínodo, ou no caso da IPB também, a um supremo concílio. Pastores, assim chamados, docentes, e presbíteros regentes têm a mesma autoridade num concílio eclesiástico. Nós já tivemos caso de presbítero regente presidir a Assembleia da Igreja. A IPB, eu estou falando com relação à Assembleia Geral. Assim como um presbitério pode ser presidido por um presbítero. Por que não? É claro que pode. E isso acontece. É bem verdade que não poucas vezes alguns gostam de se perpetuar nos concílios. Há pastores que eles assumem a presidência de um presbitério e eles ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos. O que não dá para julgar, uma vez que o próprio Supremo Concílio tem um presidente que já dura há mais de 2 décadas. E, irmãos, isso é sim uma falta de fidelidade ao nosso modelo de governo da igreja. Faz parte o revezamento, porque nós não estamos falando de uma liderança episcopal, que o indivíduo lá chega ao poder, por assim dizer, e deve se perpetuar lá o tempo que ele quiser, talvez até a morte, como um papa. Não. Ele deve servir lá, fazer o seu trabalho como um moderador, que vai ali presidir as reuniões que acontecerem, e passar o bastão para outro. E assim por diante. É o que deveria acontecer. É o que acontece? Infelizmente não. Na prática, o que acontece é as pessoas, esses homens, se apegarem aos cargos que eles exercem e acabarem fazendo seus conchavos, estou falando de forma geral aqui, sem citar nenhum nome específico nesse momento. E ali, com a sua politicagem, com a sua condução de maneira realmente, meramente pensando em questões pessoais, não no bem do reino, muitas vezes é isso mesmo, ficam ali por anos a fio, exercendo aquele cargo.
Uma das coisas que todos nós temos que lutar contra, irmãos, e um ministro deve e luta com relação a isso de uma maneira muito mais intensa, é se apegar a essas coisas. Não tenha dúvida, você é tentado e eu também sou ainda mais com relação a isso. Um pastor não deve se apegar ao seu púlpito da igreja local como se ele nunca fosse sair de lá. A igreja é de Cristo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, por qualquer razão que seja, Deus pode me tirar daqui. Inclusive, de exercício de funções num presbitério, num concílio da igreja. Aquele cargo, não é meu em última instância, não pertence a mim, eu sou um mordomo, eu estou administrando algo que pertence a Cristo. Então é contrário totalmente ao que a palavra de Deus ensina, se apegar a essas coisas como se fossem nossas, quando são do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de passagem, governando, exercendo assim o governo, representando Cristo, nesse sentido, mas Ele é quem tem a autoridade. Ele é quem tem a autoridade. O pastor está dizendo então que todos os ministros que se apegam aos cargos dessa forma e passam muitos anos são ímpios e... Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma conduta errada e ela é contrária à forma de governo presbiteriana. Ela é. Porque não se deveria ver a presidência de um concílio, seja da igreja local ou de um concílio superior, como se fosse um cargo que eu me apego a ele e devo ficar com ele até a minha morte. Mas algo que eu estou de passagem ali. E devo fazer bem, é claro, presidir de maneira fiel a igreja, o presbitério, enfim. Mas sabendo que em algum momento eu terei que sair. Eu preciso passar para outro. Fique claro isso nesse início logo. Nós somos iguais, docentes e regentes, e o que deve ser um distintivo nosso é a pluralidade no governo. A pluralidade. Na verdade, dois aspectos que estão unidos: pluralidade e unidade. O governo presbiteriano, e como eu já falei para vocês em outros momentos, eu creio que o governo presbiteriano, ele é ordenado por Deus em sua palavra, assim como é o culto. Assim como no culto não pode ter nada que Deus não ordenou, nenhum elemento estranho pode estar presente, assim também o governo presbiteriano é o governo que Deus ordenou para a sua igreja. E assim ela deve ser organizada, através de um governo conciliar. E esse governo tem algumas características, eu destaco duas aqui especialmente. É essa que eu estou trabalhando um pouco mais agora, a pluralidade e a unidade, em seguida. É contrário à natureza do governo presbiteriano, quando uma liderança se destaca sobre as demais, nesse sentido, nesse aspecto, de transparecer como se ele fosse um episcopal, que governa sozinho. A igreja como um todo, vocês aqui, pensando primeiro em Betel, igreja local, a igreja, quando olhar para a liderança, precisa olhar, pensar assim: quem são os meus pastores, no plural? Irmãos, eu sei que isso passa por educação, por anos de instrução, mas até isso a gente precisa mudar o linguajar, a maneira de nós lidarmos com essas coisas. Eu não estou ensinando a você a perder de vista as distinções do ministro da palavra dos sacramentos. É claro, é ele quem deve pregar, administrar os sacramentos, as questões litúrgicas competem ao pastor, ao ministro, mas eu estou sendo específico aqui. Quando você pensa em governo de igreja, as decisões conciliares, quem governa a igreja, quem pastoreia a igreja nesse sentido, quem são os meus pastores? Quem são os meus presbíteros? No plural. No plural. Quando a igreja tem a atenção voltada para apenas uma figura, ela tende a incorrer no mesmo erro, veja a providência de Deus, da igreja de Corinto. Uma personalidade, ela ganha maior proeminência entre as demais. E aí, quando essa personalidade, ela sai de cena, a igreja vem abaixo.
Se você entende que você é pastoreado e governado por uma pluralidade de presbíteros, os pastores vêm e vão. Os próprios regentes também chegará um momento que eles passarão. E Deus sempre continuará levantando outros e outros para continuar governando a sua igreja. Você não vai se apegar à figura de um indivíduo apenas. Não estou dizendo com isso que você não vai ter carinho, gratidão, respeito, honra. Não estou anulando essas coisas. Eu estou combatendo a idolatria aqui. Combatendo a idolatria. Que foi o que Paulo fez com relação aos coríntios. Qualquer tipo de inclinação para uma afeição desvirtuada acerca de um homem, acerca de um governante da igreja. E até mesmo quanto a isso, a não entender que ele é mais um entre aqueles demais. Ele forma ali uma paridade com outros no governo da igreja. No governo da igreja. Essa pluralidade, ela também vista nela também a unidade, ou seja, eles devem caminhar juntos. Isso não significa dizer que tudo que um conselho resolve, e até mesmo pensando num conselho superior, como um presbitério e o sínodo, haverá um consenso. Existem debates, discussões, muitas vezes acaloradas até. Mas o ponto é que, em última instância, deve-se respeitar a decisão do concílio. O concílio debate a questão em espírito de oração, orando ao Senhor, debate à luz da palavra de Deus, chega a uma decisão quanto àquilo, aquele assunto, aquela matéria, e uma vez decidido, a posição é do concílio. Do concílio. Então, seja qual for a decisão, até uma coisa grave como a disciplina eclesiástica ou alguma coisa menos grave, a decisão foi tomada, a decisão é do concílio. O concílio se posicionou oficialmente sobre isso. Pastor, concílios podem errar? Claro que podem errar. A nossa própria confissão fala sobre isso. Podem errar. Eu não estou entrando nesse mérito aqui. O que eu quero dizer, nós não queremos em concílios infalíveis, como a Igreja de Roma. O que eu quero dizer é que precisa haver um esforço para essa unidade ser vivenciada e ser expressa nas decisões e no bom convívio da igreja local. E isso envolve grandes desafios. Cedermos numa conversa, num debate entre nós, dentro de um concílio, termos sabedoria, a palavra ser mais branda, tudo isso, o que você sabe como vivência de crente, no meio da igreja, na comunhão dos santos, isso é ainda mais, deve ser ainda mais visto no contexto de oficiais, de ter esse tato, esse cuidado, para que a unidade da igreja seja preservada. Lembrando que nós temos documentos confessionais que já expressam o que nós cremos, então um concílio não deveria tomar decisões contrárias ao que os símbolos de fé expressam. Na verdade, isso é algo que contradiz a própria decisão da igreja. A IPB tem uma fala nesse sentido oficial, de que nada pode ser, eu vou parafrasear, nada pode ser decidido pelo Supremo Concílio, por exemplo, que vá contrário à Confissão de Fé de Westminster, ou aos catecismos. Mas, pastor, já aconteceu, infelizmente. Mas não deveria acontecer. A não ser que você reformule o documento, a não ser que você mude o documento, porque os documentos confessionais, a doutrina que a igreja professa, tem mais peso. Então, se pode um concílio tomar a decisão aqui. Deixa eu dar um exemplo no contexto local, para vocês entenderem isso melhor. Em termos práticos aqui. Uma vez que nossos símbolos de fé são claros, como a mulher não pode pregar, e eu como pastor, porque eu me sinto na autoridade, sou presidente do conselho da Igreja Presbiteriana Betel, eu vou colocar uma mulher para pregar no púlpito, eu estou indo contra, além de ser contra a palavra de Deus, estou indo contra um ponto confessional, doutrina, e eu não posso fazer isso, eu não tenho autorização para fazer isso. Eu estou falando com relação mesmo na condição de ministro da IPB. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, a confissão está errada nisso, o catecismo está errado naquilo, eu não posso fazer isso. Veja, não pode. Por que não pode?
Além do óbvio, porque ele jurou e está sendo infiel, além de tudo isso. Ora, porque ele não tem autoridade sozinho para mudar o documento. Um documento só pode ser mudado, um documento confessional só pode ser alterado por um concílio. O concílio maior da igreja se reunindo e assim, porventura, fazendo algum tipo de reformulação confessional. Um pastor, eu vou aqui mudar. Ele não pode. Ele não governa a igreja sozinho. Nem o presidente do Supremo Concílio, assim chamado, pode chegar numa igreja presbiteriana, ou seja lá onde for, numa mídia social, e falar: está errado tal documento. Ele não pode. Está errado. Porque ele não governa a igreja sozinho. Ele não fala ex cátedra, ele não fala. Apesar que alguns acham que ele fala, mas não fala. A igreja é governada pelos presbíteros, pelos governantes que Deus mesmo levantou. E o pastor está nesse meio, ou os pastores, eles governam a igreja juntamente com os regentes. A partir daqui, irmãos, eu quero trazer alguns pontos, e eu vou usar para me auxiliar nisso um autor antigo, um teólogo bastante conhecido e da minha predileção, chamado John Brown. John Brown de Haddington, é um teólogo escocês que muito contribuiu para a Igreja de Cristo. E ele elenca aqui alguns deveres relacionados ao governo da igreja, deveres estes que devem ser exercidos pelos presbíteros. Ele diz assim, o dever em geral é governar bem a igreja, óbvio, e depois ele vai especificar. Agora, escutem os deveres de governo, deveres particulares. Primeiro, ao julgar a conformidade das doutrinas com a palavra de Deus, declarando judicialmente o que parece bom ao Espírito Santo e a eles, em pontos controversos de princípio ou prática. E também, ele cita, em cuidar para que todas as ordenanças do Evangelho sejam devidamente preservadas em sua pureza e perfeição. Vá lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ver isso biblicamente. Atos, capítulo 15. Atos 15, versículos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Aí ele vai citar aqui as coisas, o versículo 29, certo? E aí veja agora o versículo 4 do capítulo 16. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Qual é o contexto? O capítulo 15 de Atos é o capítulo que narra aquele grande concílio que ocorreu nos dias da igreja primitiva. E aquele concílio, meus irmãos, tem muitas coisas aqui preciosíssimas, eu não posso falar todas elas nesse momento, mas deixa eu destacar aqui algumas questões importantes. Aquele concílio, ele ocorre para tratar de um problema específico ali, de um falso ensino que estava ganhando força naqueles dias, que envolvia o próprio entendimento da salvação. Mas o que eu quero destacar especialmente é que a reunião, quando acontece, essa reunião, esse concílio é organizado e é feito por apóstolos e presbíteros, que discutem a questão, que debatem a matéria. Aí observe isso. No tocante ao governo da igreja, apóstolos que Deus levantou em sua igreja numa posição singular, quando estavam debatendo a matéria juntamente com os presbíteros no concílio, estavam em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Apóstolos e presbíteros. Há uma razão para isso acontecer. A própria natureza do governo da igreja, mostrando que esses homens são pares ali no tocante ao governo, e também evidenciando para nós que, ao passo que os apóstolos fossem ficando para trás, nesse caso, fossem morrendo, deixando de existir, estarem presentes, a igreja seria governada, ou o seu governo daria continuidade através dos
presbíteros, que mesmo na presença de apóstolos, debateram as questões com eles no concílio. E quando a decisão foi tomada, o que aconteceu? Eles tomaram a decisão que fosse de acordo com a vontade do Espírito Santo. Decisão essa, o julgamento foi feito de acordo com a doutrina da palavra de Deus, bem como também buscando preservar a pureza e a perfeição. E essa decisão tomada, ela deveria ser encaminhada a todas as demais igrejas, mostrando para nós a autoridade do concílio superior. O concílio decidiu, e ele decidiu de acordo com a palavra de Deus, logo, as igrejas devem assim se conformar àquela decisão, recebendo assim da parte de Deus aquela decisão. O Cristo que governa a sua igreja como rei e cabeça da igreja, ele o faz através dos seus oficiais. E decisões que são tomadas de acordo com a sua palavra, é o próprio Cristo deliberando. Para você sentir o peso dessas palavras, ainda mais profundamente, quando o sermão é pregado fielmente, quem fala é Cristo. Quando uma decisão conciliar é tomada de acordo com a vontade de Cristo, revelada na sua palavra, foi Cristo quem decidiu. Foi Cristo quem se pronunciou através dos seus governantes. E assim a igreja deve receber como vindo da parte de Cristo. Segundo, também exerce governo, e aqui pense nisso, eu estou focando no pastor como dever de governar a igreja, mas ele não governa só. Pastores e presbíteros, ou docentes e regentes juntos. Segundo, na admissão de pessoas à comunhão da igreja com qualificações adequadas. Mateus, vá para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 19. Mais para frente eu ainda vou voltar para esse texto, mas nesse primeiro momento eu quero só que você observe isso. Versículo 19, Mateus 16. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto ele é muito mal compreendido. Um dos erros piores que existe é com relação a como Roma entende isso daqui. Mas basicamente, meus irmãos, o que Cristo está declarando para Pedro aqui, e não apenas para ele, mas para todos os ministros do Evangelho, e a gente vai confirmar isso mais para frente, aguarde, você verá isso com outro texto da Palavra de Deus. O que Cristo está dizendo aqui para Pedro é que ele, na condição de oficial da igreja, de ministro, ele teria as chaves em suas mãos. Que chaves, pastor? As chaves aqui, as chaves do reino dos céus. Não no sentido de que é um ministro quem diz quem vai morar no céu, quem vai morar com Cristo na eternidade. Não é esse o sentido. É no seu aspecto visível, da igreja visível. Na igreja visível, Deus levantou os seus oficiais para, através deles, a pessoa entrar na igreja local. Vou ser bem específico. Alguém vem de fora, querendo congregar conosco, querendo fazer parte desta igreja, se tornar membro desta igreja. Os principais responsáveis por admitirem esta possível membresia fazem parte do conselho da igreja. É o conselho quem determinará isso, baseado na palavra de Deus, exatamente. Eles têm as chaves, ou ele tem as chaves para abrir o reino dos céus, visivelmente falando, para que essa pessoa seja admitida ao corpo de Cristo e possa assim ser declarada como membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. O pastor, ele tem esse papel, ele deve exercer esse governo, o governo nesse sentido. Irmãos, meditem nesse momento na seriedade que é isso, porque por vezes nós pastores erramos.
Por exemplo, admitindo alguém que não deveria ser admitido na igreja local. Podemos julgar errado, fazer uma avaliação precipitada. Às vezes, mesmo com critério, com cuidado, orando e observando, ainda assim permitir que alguém que não seja convertido entre, porque a gente não sonda do coração, a gente não conhece o coração, a gente já vai aferir dentro do que é possível e cometemos erros. O conselho pode errar. Pode errar. Pode uma pessoa vir para cá com a intenção de fazer o mal. Seja num falso ensino, seja criando confusão, ou até coisas ainda terríveis, de consequências até criminosas mesmo. Então isso pode acontecer. É muita responsabilidade. É grave, é algo sério. Admitir alguém à membresia de uma igreja local. Faz parte do governo da igreja. Terceiro lugar, em orientar ou encorajar os membros da igreja a observar as leis de Cristo, para a honra de Deus e sua própria edificação mútua. Hebreus fundamenta isso. Veja o fundamento disso em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Tem 2 versículos aqui que vão fundamentar isso, mas o segundo versículo que eu vou citar também fundamenta uma outra verdade, um outro aspecto desse governo. Hebreus 13, versículo 7. Primeiro versículo 7. Lembrai-vos os vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E aí, antes de estar o segundo versículo, escute, um outro aspecto do governo. Vigiando cuidadosamente o comportamento moral dos membros da igreja, instruindo, admoestando, exortando, confortando ou repreendendo-os, conforme acharem motivo. Versículo 17 de Hebreus 13. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja aqui, o ministro deve orientar e encorajar a igreja. Isso faz parte do seu governo. E aí entenda, o governo aqui, irmãos, no sentido mesmo ligado ao pastoreio da igreja, a lidar com as ovelhas, a estar com elas, a conversar com elas, a pastoreá-las, encorajando, orientando, instruindo, admoestando, você sabe, a ideia de confronto, de confrontar mesmo, de repreensão, achando motivo, deve assim acontecer, pela palavra. E aí veja, a palavra de Deus exorta, para vocês se lembrarem dos vossos pastores, dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. E vocês têm o dever de imitar a fé destes. Primeiro, note a responsabilidade do ministro em ser alguém tão fiel a Deus que seja digno de ser imitado. De ser imitado, é claro, não em seus erros, não em seus pecados, mas naquilo que ele se conforma a Cristo. Ele ser um padrão, um modelo para a igreja. E a igreja observar e eu vou imitá-lo, biblicamente falando, de forma correta aqui, sem idolatria. Mas também o versículo 17, não apenas imitar, não apenas ter em alta conta, em honra, mas obedecer aos nossos guias e ser submissos para com eles. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Em tempos de pastores que acabam sendo aproveitadores do rebanho e até mesmo abusando de sua autoridade, é sempre bom explicar isso daqui. Um pastor não tem autorização da parte de Deus de abusar de qualquer ovelha. Ele não pode fazer isso. Pastor, o senhor está falando no sentido apenas... Não estou falando apenas no sentido, obviamente, imoral, sexualmente falando. Isso é óbvio que é condenado pela palavra de Deus. Estou falando abusar da sua autoridade com relação a, por exemplo, dar uma ordem que vai contra a consciência do indivíduo.
Exigir algo que a palavra de Deus não exige e colocar isso nesses termos, como se fosse mandamento da parte de Deus. Como os fariseus faziam. Colocar um fardo sobre as costas de alguém que a própria palavra de Deus não coloca. É um exemplo de abuso de autoridade. Ele governa a igreja, ele está exercendo seu ofício, mas ele está extrapolando aquilo que Deus confiou a ele. Ele não pode fazer isso. E nesses dias, irmãos, isso tem sido, nesses dias a gente sabe, isso já aconteceu desde o começo, mas digo, temos visto alguns casos muito recorrentes de denúncias de abuso de autoridade pastoral. Mesmo num contexto reformado isso acontece. Contudo, um outro extremo acerca disso é, no afã de querer fugir do abuso da autoridade pastoral, é ir para a insubmissão, o desrespeito e a falta de consideração pela autoridade do ministro e do conselho como um todo. Também é um extremo, também é uma posição pecaminosa, porque a própria palavra de Deus diz: obedecei a vossos guias e sede submissos com relação a eles. Não tem como você fugir disso, do peso dessa sentença. Porque nós somos, eu posso falar isso à luz da palavra de Deus, nós somos os pais, espiritualmente falando. E irmãos, não confunda aqui, essa fala minha não está contradizendo, Deus me livre de fazer tal coisa, a fala de Cristo sobre você não chamar a ninguém de pai. A fala do Senhor ali, quando ele se refere ali a não chamar de pai, é condenando exatamente o abuso de autoridade por parte dos fariseus. Em nossos tempos seria o que a igreja de Roma faz. Quando um líder espiritual, ele ganha uma proeminência, uma função de uma autoridade absoluta sobre a vida de alguém. Não, isso é para ser rejeitado. Mas, num certo sentido, assim como os pais, numa família, exercem autoridade sobre os seus filhos, os governantes da igreja servem a igreja como pais, que vão nutrir, aconselhar, proteger, repreender, chamar a obediência, disciplinar, porque nós somos pais, nesse sentido. Veja a razão, o autor aos Hebreus dá a razão: pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. A razão apresentada aqui, para que os irmãos sejam obedientes e submissos à liderança pastoral no Senhor, com a consciência submissa a Cristo e à palavra do Senhor, é porque nós amamos vocês. É claro que se isso for uma inverdade, aí é outra história. Há espaço para denúncia, para tirar o ministro do governo da igreja. Estou falando de uma situação ordinária, onde o ministro é alguém preocupado pela alma de vocês, que o interesse é sincero, até onde você pode aferir, preocupado com a sua vida espiritual, com como você conduz a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Você deve pensar nisso. Esse homem, ou estes homens, eles amam a minha alma, eles não querem me ver no inferno, eles me querem andando com Cristo até a eternidade, para toda a eternidade. Veja a motivação. Também pensando de que nós iremos prestar contas de vocês. Contas de vocês. Então, se um pai for omisso na criação do seu filho, veja, você sabe muito bem, se o filho for rebelde, mas o pai permanecer sendo fiel, procurando amar esse filho e cuidar dele, esse pai, quando for prestar contas diante de Deus, ele estará com sua consciência tranquila. Dentro do que competiu a ele, o que coube a ele, ele fez, ele se esforçou para assim cuidar do seu filho, amar o seu filho, proteger o seu filho, mas era um filho rebelde. Assim também com relação à igreja, um membro rebelde. Mas, pensando aqui nesse aspecto, veja, os pastores, os presbíteros vão prestar contas da vida de vocês. E aí ele encerra dizendo esse versículo: para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A obediência e a submissão deve ser
prazerosa, meus irmãos. Prazerosa. Obedecendo como fazendo isso para o Senhor. Para o Senhor. Nessa relação, ora, se você já teve problemas com o seu pai, com o seu progenitor, quanto mais com o seu pastor, com os seus pastores, existem discordâncias, há momentos que a gente pode, tanto da minha parte, de nossa parte, como da parte de vocês, haver uma fala que não seja sábia. Essas coisas podem acontecer, infelizmente. Nós não temos uma relação que é perfeita nessa terra, enquanto estamos ainda aqui vivendo, lutando contra o pecado. Mas isso não justifica nós não tratarmos isso. Se tal coisa acontecer, que a gente busque a reconciliação. Não espere apenas a parte do conselho, da parte dos pastores. Faça você mesmo. É bem verdade que deveria partir normalmente, via de regra, dos oficiais, mas quando não partir, busque você mesmo. Busque esclarecimentos, entendimento. Mas eu enfatizo aqui, perdão, saiba como chegar. Saiba como chegar. A forma como a gente fala com uma autoridade, ela não é, ou não deveria ser, da mesma forma que a gente fala com um igual. É diferente, irmãos. É diferente. Você, com relação aos seus pais, eu pressuponho que você tem um jeito diferente de falar com seu pai e com sua mãe. Ainda que você fale de forma carinhosa, com amor, com toda aquela, como sendo um amigo, mas sendo um adulto aqui, né, no caso de pensando num adulto, é o meu amigo, é minha amiga, mas ainda é o meu pai, é a minha mãe. Essa relação tem que ficar muito clara sempre. Tem que ser muito clara sempre. Não deve ter medo. Medo. Claro que não. Medo. Mas respeito. Honra. Honra. Eu já tive que lidar com algumas coisas nesse pouquíssimo tempo de pastorado. Inclusive, falas bem... Como eu posso dizer isso? Falas bem... contraditórias ou não coniventes, não conforme ao que a palavra dos preceitua sobre isso. Não é assim que a gente chega para falar com a autoridade. Eu já fui pastoreado por alguns pastores e eu já tive muitas discordâncias com vários pastores, inclusive teológicas, e certamente eu também errei com eles, não tenha dúvida quanto a isso. Mas pela graça de Deus na minha vida, eu não me lembro de ter tido uma fala em certos termos de coisas que eu já tive que ouvir. É impressionante isso. E eu reputo isso, especialmente a falta de consideração à autoridade em nossos dias. Há um ataque à autoridade em nossos dias. Um desrespeito à autoridade em nossos dias. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Um ministro ordenado, ainda que você não possa não concordar com tudo que ele pensa, com tudo que ele faz, ele permanece sendo uma autoridade. A despeito da idade dele, do tempo que ele tem de ministério, não interessa, ele é uma autoridade, juntamente com os demais presbíteros da igreja. Um outro ponto, ao visitar os doentes de corpo, doentes em relação ao seu corpo, bem como também aflitos de espírito. Tiago capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, versículo 14, observe. Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Quando eu falei sobre para a eleição relacionada ao regente, aos regentes, eu toquei nesse assunto aqui também e ensinei já isso para os irmãos, da responsabilidade que o conselho da igreja tem com relação ao cuidado com aqueles que sofrem. E aqui, não tenha dúvida, está incluso tanto docente como regente, os presbíteros da igreja. Não há distinção aqui nessa tarefa, nesse papel aqui. O pastor também, o ministro da palavra dos sacramentos também, deve se preocupar com os doentes. Com os doentes. Por mais que a junta diaconal seja a responsável principal por aqueles que sofrem, que passam necessidades, são os principais responsáveis pelas obras de misericórdia, isso
Isso não anula o papel do pastor de se preocupar, de mostrar interesse, de perguntar a respeito e até mesmo visitar e assim orar e, dentro do que é possível, também providenciar meios para que haja ali um cuidado com aquela vida fisicamente falando. Ao mesmo tempo também que orar por ele. Veja, há um cuidado nos dois aspectos, espiritual e também material. Próximo. Ao fazer provisão para os pobres ou outras despesas necessárias para promover o bem-estar espiritual da congregação. Atos capítulo 11. Volte um pouco agora, lá para Atos capítulo 11. Aliás, esse é um ponto que também aparece na forma de governo da igreja. O documento que a Assembleia de Westminster escreveu, e eu deixei para falar aqui mesmo, não fiz uma parte, né, mas conectado ao governo e a esse aspecto de governar mesmo, né? A provisão para os pobres. Atos 11, versículo 27 ao 30, observe. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Claramente, uma preocupação pastoral com aqueles que passam privações financeiras. Novamente, a junta diaconal, ela encabeça esse trabalho na igreja local, mas isso não deve passar desapercebido pelos pastores. Eles devem também ter essa atenção, esse cuidado com os pobres. Sem confundir as coisas aqui, irmãos. Porque lá em Atos 6 existe um princípio muito claro. Qual o princípio, pastor? Os ministros não devem se perder nesse tipo de papel aqui, de tarefa aqui. Cabe, isso faz parte do ministério, deve dar alguma atenção para isso, mas não é a sua prioridade. Não é. A prioridade é a palavra e a oração. Lembra lá, os apóstolos, eles elegem os diáconos para que eles possam ter mais tempo para a palavra e para a oração. Eu conheço um caso, não presbiteriano, fora do contexto presbiteriano, de um pastor que ele tinha, não sei se ainda tem, o costume de ir um dia específico da semana lá na igreja que ele pastoreia, juntamente com a sua esposa, para organizar as cestas básicas da igreja. E são muitas horas que ele gasta ali. Algumas pessoas olham para isso e dizem, que trabalho maravilhoso. Imagine se esse pastor sai dessa igreja, chega um outro e não faz isso. Irmãos, podem ter certeza que um dos comentários vai ser, o pastor que estava aqui era tão bom. Ele era o pastor que ele gastava o seu tempo para organizar as cestas básicas da igreja. Olha o atual, não se preocupa nem com isso, está nem para isso. Não aparece aqui. Não é a obrigação dele fazer isso. Ele pode fazer? Pode fazer, mas não tem uma junta diaconal, irmãos, que é levantada pelo próprio Deus para, dentre outras coisas, também se preocupar com isso, organizar, saber distribuir com sabedoria, com entendimento. Um dia, ou parte de um dia, entregue a um trabalho como esse, são horas sem estudo e oração. E para um ministro, isso deve ser contado como ouro, mais precioso do que ouro, esse tempo que ele precisa dedicar. Repito, pontualmente fazer isso, envolvendo esse tipo de trabalho, eu não vejo problema. Gastar semanalmente várias horas nisso, quando o próprio Deus já estabeleceu em sua sabedoria, uma junta diaconal para fazer isso, para tirar esse peso dos ministros, é ir contra a própria sabedoria divina. E se alguém não fizer isso depois, repito, vai ser tido como alguém que está sendo infiel, quando o que o pastor está fazendo é um trabalho que nem é da sua obrigação. Não é. Último, no julgamento do caso de infratores e penitentes, a fim de censurar os primeiros e absolver os últimos.
Volte para Mateus agora. E aí, como eu disse, eu ia explicar um pouco mais sobre o texto de Mateus. Primeiro veja Mateus 18. Mateus 18. Versículo 15 ao 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vamos lá. Qual é o contexto? Cristo está tratando de disciplina eclesiástica, ele está dando um modelo aqui para a sua igreja. Como deve ordinariamente proceder num caso como esse. Existem as instâncias, existe aqui um norte a seguir, um padrão. Nós sabemos que há situações que são específicas, e aí não vão seguir exatamente cada um desses passos aqui, mas ordinariamente falando, esses são os passos. Não confunda, já expliquei isso em outros momentos também. Quando Jesus fala aqui sobre dize-o à igreja, não é uma fala do Senhor dizendo assim: vocês devem anunciar isso a toda a congregação de indivíduos. A palavra igreja aqui, usada pelo Senhor, é para se referir ao sinédrio, aos representantes, aos sacerdotes que julgavam as causas. Quando, na verdade, alguns entendem um amparo para um governo congregacional, o que Cristo faz aqui é reafirmar o governo representativo, conciliar. E aí o versículo 18 vai lançar a luz para o que ele falou no capítulo 16. Foi o que ele falou no capítulo 16, volte um pouquinho, sem perder o 18 aí de vista. O capítulo 16, versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora vai para o 18, capítulo 18, versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja que a ideia de ligar e desligar, que Jesus falou para Pedro lá no capítulo 16, aqui ela é aplicada ao contexto da disciplina eclesiástica. Não é o único texto que vai falar sobre isso, sobre a função das chaves. Ela também vai aparecer, e não é o ponto aqui, com relação às chaves serem o abrir e o fechar do reino pela proclamação da palavra. Mas o meu ponto aqui é apenas mencionar, destacar o uso das chaves quanto à disciplina. Veja, assim como faz parte do papel do ministro, juntamente com os demais presbíteros, conceder, nesse caso, pela palavra de Deus, a abertura para que alguém venha se tornar membro da igreja de Cristo, também no julgamento, repito as palavras de John Brown, de infratores e penitentes, a fim de censurar os primeiros e absolver os últimos. Isto é, no caso de alguém que é um infrator e que é passível de disciplina, ele deve ser o quê? Sofrer a censura eclesiástica. Nesse caso, o uso das chaves na aplicação da disciplina para com ele. Se for alguém que é um infrator contumaz e que ele chega à instância de não se arrepender, de forma nenhuma voltar atrás, as chaves serão usadas para fechar a ele o reino dos céus, a ponto de ele ser excomungado, excluído do corpo de Cristo, visivelmente falando. Mas um pecador que é penitente, que se arrependeu dos seus pecados, ele é absolvido. E as chaves são usadas para abrir o reino dos céus a ele. E assim ele agora pode voltar à comunhão normalmente com a igreja de Cristo. Absolvição, condenação, julgamento, censura, mas também a provisão de perdão, tudo isso visto no governo da igreja. Você consegue perceber o paralelo aqui que há com o culto, mais uma vez, citando isso? Uma das partes do culto é a confissão pública de pecados e também a declaração, aliado a isso, de absolvição de pecados.
Todo culto nós confessamos os nossos pecados por meio de Cristo e somos absolvidos por meio de Cristo. Mas isso também ocorre no exercício do governo da igreja. O próprio Cristo assim estabeleceu, meus irmãos. É assim que deve ocorrer. Por último, não mais citando agora John Brown de Hamilton, mas citando um trecho de um sermão que eu preguei em 1 Timóteo capítulo 4. Eu preciso falar sobre isso para a gente concluir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7. 1 Timóteo 3, versículo 4 ao 7. Eu quero trabalhar brevemente essa perícope aqui. 1 Timóteo 3, versículo 4 ao versículo 7. Eu quero lembrá-lo, de novo, essas qualificações que aparecem aqui são tanto para o docente como para o regente. Estas aqui, do versículo 1 ao versículo 7, do capítulo 3 de 1 Timóteo. Mas eu quero trabalhar somente nessa noite, do 4 ao 7. Por quê, pastor? Por que falar sobre isso? Porque hoje nós estamos falando sobre o dever de governar do ministro. E como eu vou voltar a esse texto mais na frente, em junho, eu já vou trabalhar logo agora isso, em conexão com o dever de governar. Ou seja, o governo também aparece aqui, ressaltando o governo visto no ambiente familiar, para que ele possa assim também ser tido como alguém que governa a igreja fielmente. Versículo 4 ao versículo 7. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ele deve governar. Aqui eu quero ressaltar o que para vocês? Novamente essa ideia. Faz parte do ofício de um pastor, de um bispo, de um ministro. Governar. A ideia é essa aqui. É aquele que preside, é aquele que tem autoridade sobre. Ele deve governar. Esse é um outro aspecto, uma outra característica que é distinta dos diáconos. Enquanto o bispo deve ser apto para ensinar e governar, isso não aparece com relação aos diáconos. É um distintivo também aqui dos presbíteros. Outro ponto também que eu ressalto, e disse que ia falar um pouco mais sobre isso, um pouquinho a mais, é a questão do congregacionalismo. Observe como esse texto também é outro que vai na contramão do governo congregacional. No governo congregacional, quem governa a igreja em última instância é a própria congregação, é a assembleia da igreja. Uma disciplina, por exemplo, só pode acontecer se a assembleia da igreja aprovar. Mas aqui, a Bíblia diz que existe um grupo que governa a igreja. Um grupo que Deus levantou através da própria igreja, que elege esse grupo para governá-la. Existem representantes. Não é a igreja inteira que está exercendo isso, mas somente aqueles que Deus assim chamou. A nossa confissão de fé, no capítulo 30, sobre as censuras eclesiásticas, diz o seguinte, seção 1. O Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, estabeleceu um governo nas mãos oficiais da igreja, que é distinto do magistrado civil. E aí veja como, no versículo 4, Paulo começa falando sobre isso. Que governe bem a própria casa, ou então aqui também pode ser traduzido como a própria família. Tudo relacionado à sua casa, não apenas à sua esposa e aos seus filhos. Tudo que compete ao seu lar, a esposa, os filhos, os negócios, tudo que está debaixo da sua administração deve ser bem governado pelo presbítero. A palavra que ele usa aqui, bem, é a ideia mesmo de forma excelente. Ele deve governar de forma excelente. Meus irmãos, a vida de um ministro, assim, no caso a vida familiar de um ministro, assim como sua vida pessoal, ela deve ser exemplar. Lembre-se de Hebreus capítulo 13, para poder ser imitada pelas demais ovelhas.
É triste quando nós temos casos em que um ministro, ele infelizmente chega a ter conflitos tão grandes com a sua esposa a ponto de chegar a um divórcio. Isso traz mancha para o seu ministério, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mesmo quando é um divórcio legítimo, quando, por exemplo, a esposa adultera. Quanto mais um divórcio por razões não legítimas. O casamento desse homem deve ser um exemplo para a igreja. Lembre-se disso, exemplo não significa dizer perfeição, porque não há ministros e esposos de ministros perfeitos, não há. Mas deve ser irrepreensível, ninguém tem algo de acusar de forma escandalosa. Veja a expressão que ele usa, sujeitos, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. A ideia é essa, sob disciplina, sujeitos aqui. A palavra que ele está falando aqui de sujeição, de estar debaixo da autoridade aqui, é um termo militar, meus irmãos, referente aos soldados que estão debaixo de uma autoridade. Os filhos de um pastor não podem ser filhos desviados, pelo menos não enquanto eles estiverem debaixo da sua autoridade. Há pastores, eu já ouvi ministro declarando isso, inclusive um bastante conhecido no nosso país, dizendo que se os filhos dele, mesmo depois de saírem de casa, adultos, se desviassem da fé, ele largaria o ministério. Eu, com todo o respeito que tem esse ministro, eu entendo que isso é um extrapolar do que Paulo está ordenando aqui, do que a palavra nos ordena aqui. Porque uma vez que os filhos saíram de casa e vivem a própria vida deles, não estão mais debaixo, nesse sentido, da autoridade do pai e do pastor ali, do pastor deles, o pai deles. Mas enquanto estiverem no lar, na casa, devem ser sujeitos ao seu pai. De tal maneira que se eles não forem sujeitos ao seu pai e pastor, isso desqualifica o ministro como pastor naquela igreja. Eu conheço um caso em que o indivíduo é pastor numa igreja e o filho congrega em outra. Aí você diz, pastor, o filho dele deve ser casado. Não. Mas ele mora em outra cidade. Mesma cidade, mora com o pai e congrega numa outra igreja. O pai é pastor de uma denominação e o filho congrega numa outra denominação. É um problema, irmãos, nesse caso. Porque aqui você está vendo diferenças doutrinárias gigantescas. Um é de uma igreja presbiteriana, o outro é de uma igreja batista. E o filho está debaixo do lar do seu pai. Claro que esse é um caso, talvez você pense assim, pastor, mas isso é menos grave. Sim, tem coisas mais piores. Filhos rebeldes mesmo que vivem de forma ímpia, debaixo da autoridade do pai. E o pai governando a igreja, com os filhos sem servirem a Deus, morando com eles. Deve manter a disciplina, ou seja, isso engloba, não apenas se refere a isso, mas engloba também o uso da vara, não tenha dúvida, quando necessário for. Mas, como eu disse, é mais do que isso, é debaixo da sua própria autoridade. Observe também a expressão cuidar da igreja de Deus. Ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um ministro deve primeiro provar na intimidade, na exposição da própria casa, a sua capacidade de levar os outros à salvação e à santificação. Levar, claro, não vai salvar, mas pela palavra, pregando o evangelho. Lá, no seu lar, ele prova que Deus o dotou de forma exclusiva para definir espiritualmente o exemplo de virtude, servir os outros, resolver conflitos, construir a unidade e manter o amor. Se ele não consegue fazer essas coisas essenciais em casa, por que alguém o julgaria capaz de fazê-las na igreja? Esse é um dos maiores desafios que um ministro / presbíteros eles têm numa igreja local. Resolução de conflitos. Chegar, conversar, chamar as partes para chegar a um acordo, uma reconciliação, um mútuo perdão. É difícil fazer isso. É muito difícil. Agora veja,
Se ele não consegue fazer isso em casa, com as pessoas mais próximas a ele, a mulher e os filhos, a coisa é uma baderna, uma confusão, ninguém se entende, o lar é marcado pela divisão. Como é que ele vai conseguir fazer isso com pessoas mais estranhas de fora? Ele não tem condição de fazer isso. Ele não tem sabedoria para fazer isso, não tem preparo para fazer isso, ele não tem moral e testemunho para fazer isso, irmãos, porque a própria casa dele é dividida. A própria casa dele é dividida. Então precisa sim ser evidenciado no lar, primeiramente aqui, essa unidade. A nossa confissão, mais uma vez, no capítulo 30 das Censuras Eclesiásticas, diz assim, na seção 2: a esses oficiais foram dadas as chaves do reino dos céus, em virtude do que eles possuem poder para, respectivamente, reter e perdoar pecados, aqui reverberando o que eu já falei para vocês, para afastar este reino dos impenitentes pela palavra e por censuras, e abrir este reino aos pecadores penitentes, mediante a ministração do evangelho e pela absolvição das censuras, quando a ocasião requerer. Mas veja o texto ainda diz, ainda segue no versículo 6, não seja neófito, ou seja, não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça. Colocar um novo convertido em um papel de liderança o tentaria ao orgulho. Os presbíteros, e aqui focando no pastor, que é o nosso ponto, no caso, devem ser homens espiritualmente maduros para servir a congregação, governando a congregação. Deixa eu trabalhar um pouco isso daqui. Irmãos, nós sabemos que alguém pode ser jovem e ter maturidade, alguma maturidade, e alguém pode ser velho e não ter maturidade alguma. Apesar de que, via de regra, a maturidade ela vem com o passar do tempo, com a experiência de vida, conhecimento da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, com a experiência da vida, você vai amadurecendo. Mas há casos de pessoas, mesmo mais novas, mais jovens, que buscam maturidade, têm crescido na maturidade cristã. Esse é um aspecto importantíssimo para ser um oficial na igreja do Senhor. Precisa ser maduro. Maduro. E aqui não pense apenas na idade, por isso que eu comecei por esse ponto. Quando você tem um ministro que não é maduro, ou um governo de anciãos, de presbíteros que não é maduro, um conselho, você tem graves problemas na igreja local. E potenciais problemas. Há um problema e você tem potencial de problema gigantesco. Gigantesco. Porque para tomar decisões sérias e graves, você precisa ter maturidade. Exemplo. Às vezes você precisa tomar uma decisão que vai contrariar a maioria, que não vai ser do agrado de boa parte das pessoas. Você vai ter que dizer não, às vezes, para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Você vai ter que se posicionar em algumas questões que vai trazer dificuldades ali. E para isso envolve maturidade. Por que envolve? Para saber como falar, o momento adequado, a própria condução da coisa. Falei, gastei um tempo nisso e repito como um exemplo, de novo, a resolução de conflitos. Como é que alguém vai resolver um conflito ou vai conduzir uma resolução de conflito sem ter maturidade? Imagine um homem que não tem maturidade, ele sendo levado para um lado para o outro, ele escuta primeiro um lado, aí diz, está certo. Aí escuta para o outro, também está certo. E fica como uma gangorra, sem saber discernir, sem saber compreender a questão, sem poder avaliar, sem gastar tempo para poder orar sobre aquilo e depois chegar a uma decisão. Imaturo, precipitado no que ele diz, como ele procede. Eu não falo isso que eu vou dizer agora como se fosse uma questão sine qua non. Um ministro só pode ser ordenado aos 30 anos de idade, como era o caso do sacerdote da antiga aliança. Não é uma questão sine qua non na nova aliança. Contudo, eu vejo como um bom princípio, que sim, é aplicável, ainda que não literalmente para se dizer o seguinte, de forma rígida, só pode ser ordenado o presbítero com 30. Não necessariamente, mas há um princípio aqui, claro, tem que ser maduro, tem que ter alguma experiência também de vida.
Pastor, mas tem casos, não trate exceções como regra. Não trate exceções como regra. De homens que foram ordenados mais jovens, mais novos, antes dos 30, como regente ou como docente, e eram maduros, e Deus assim usou. Eu não estou entrando nesse mérito de uma exceção. Via de regra, deve-se seguir isso. Isso que a gente tem visto. Homens chegando à igreja e com pouco tempo, até hoje mesmo, mais cedo falava com um irmão sobre isso, pouco tempo de membresia, já exercendo funções eclesiásticas dentro de uma igreja presbiteriana. Lembram quando eu falei já para vocês, para a gente ter cuidado aqui em nossa igreja local? Eu falo isso com todo amor, irmãos, e ao mesmo tempo também com cuidado, não entendo isso mal. Quando chega alguém de fora aqui, aí você diz assim, já aconteceu isso, né? Hoje eu não vejo mais acontecer, mas já aconteceu. Quem é a pessoa? Não, pastor, é daqui. O indivíduo está com anos que não aparece aqui. Já foi para outra igreja, foi para o mundo, já voltou. Não, a gente não pode tratar alguém que não é membro como membro da igreja. Membro da igreja é aquele que de fato se tornou membro da igreja. Foi já recebido pelo conselho, é membro da igreja. Pois bem, há um outro problema também. Pessoas que mal chegam e se tornam membros, de fato, tornam membros, e tem até algum potencial, tem dons, Deus tem usado e vai levantar em algum momento, se for da vontade dele, isso vai acontecer. Mas haver uma forçação de barra para a pessoa exercer algumas funções que ela ainda não está no tempo para exercer. Chegue a tempo ao tempo, esperar amadurecer, conhecer mais a doutrina da igreja, estar mais em comunhão com os irmãos, tudo isso para que ela possa, no devido tempo, de acordo com a vontade de Deus, exercer algum ofício, se for o caso, esse homem, servir em alguma área. E aí, o que acontece, não poucas vezes, é uma frustração quando a pessoa não recebe aquilo que ela queria. Pessoas que vão de igreja em igreja buscando cargos e ofícios, e quando não tem a resposta que tanto aguardavam, o reconhecimento que era obrigado, que era devido a elas, a esses indivíduos, eles saem. Até achar um lugar que possam dar esse espaço para eles. Não é assim, irmãos. Não é assim, e ainda mais uma igreja reformada. A gente tem que ter muito cuidado com quem vai ensinar na igreja, com quem vai pregar. Além do que eu já expliquei sobre isso, sobre quem deve pregar, né? Quem vai exercer alguma tarefa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E não é colocar qualquer pessoa para fazer isso. O texto é muito claro. Não pode ser recém-convertido, não pode ser imaturo, não pode ser um principiante para pastorear a igreja. Sem perder de vista aqui esse texto que a gente está trabalhando nessa noite, veja o capítulo 5. Capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. O verbo aqui usado, no caso a palavra usada aqui, colocando melhor, de precipitar, refere-se a prosseguir com uma cerimônia sem um período de investigação e preparação adequado para ter certeza das qualificações do homem. A IPB, ela em seu sistema, em sua avaliação de candidatos, pelo menos em termos documentais, ela é bem rigorosa e coloca as coisas de maneira realmente a passar um bom tempo avaliando. Mas a grande verdade é que quando os homens querem, eles pulam as etapas, os estágios e ordenam até mesmo alguém sem seminário algum. Não que alguém não possa ser, biblicamente falando, ordenado sem seminário. Claro que pode, contanto que tenha a formação devida teológica, preparado. Estou querendo dizer que até isso é desconsiderado se o interesse é ordenar tal pessoa. Já vi casos assim. Esse aqui não vai de jeito nenhum ser ordenado porque não foi formado no seminário da IPB. Esse aqui não tem nem seminário ainda, vai ser ordenado. O mesmo indivíduo falando as duas coisas. Tem que haver um período de preparação para que não haja precipitação na hora de impor as mãos, sem sombra de dúvida. Também fala sobre não te tornes, aí no versículo 22, cúmplice de pecados
de outrem. A ideia é: não participe dos pecados dos outros. Aqui, meus irmãos, se refere ao pecado da ordenação precipitada, que torna os responsáveis culpados pelo pecado do homem de servir como um oficial não qualificado e assim enganar as pessoas. Sendo direto ao ponto, se eu imponho as mãos, eu como pastor, sobre a cabeça de alguém que vai ser ordenado como pastor, e eu não avaliei, não trabalhei nesse período ali com ele, de observá-lo, de ter uma fundamentação, dentro do que eu posso observar, é claro, biblicamente, eu estou impondo as minhas mãos precipitadamente e eu estou me tornando cúmplice desse pecado. Se esse indivíduo for alguém que é imaturo, não preparado e vier dar trabalho na igreja de Cristo, eu sou um dos responsáveis por isso. Sou cúmplice nisso. Conserva-te puro ou a ideia é essa, livre do pecado. Aqui Paulo queria que Timóteo, ao não participar do reconhecimento dos presbíteros não qualificados, permanecesse de maneira inatingível pelos pecados dos outros. Meus irmãos, a igreja precisa de líderes qualificados, mas a seleção precisava ser executada de um modo cuidadoso, criterioso, para que não venha existir erros. Se às vezes com todo cuidado existem erros, imagine quando você não tem essa avaliação prévia. E aqui nós vamos encerrar versículo de número versículo 7. Versículo 7. A última parte do versículo 6 e o versículo 7. Veja: não neófito, para não ser daqui se subversa e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, necessário que ele tenha bom testemunho de fora, se não cair no opróbrio e no laço do diabo. Paulo aqui vai falar pelo menos 2 vezes. Eu tinha uma sessão bem longa para fazer, mas eu não vou fazê-la devido ao nosso tempo já, que é do Richard Baxter. Vou resumir aqui em poucas palavras. Veja, o ministro ele deve ter cuidado, porque se ele é alguém imaturo, despreparado, ele tem uma grande possibilidade de incorrer no mesmo pecado que o diabo cometeu: soberba. Irmãos, eu não tenho como não dizer isso, até porque isso é uma obviedade para todo mundo que vê isso. O ministro, ele está numa posição de destaque. Quem exerce liderança está à vista de todos. Todos estão vendo. Ele começa a receber bajulações, e não só bajulações, sincero mesmo, elogios sinceros. Existem situações que vão te deixar, se você não tiver cuidado, maturidade para lidar com isso, com o coração inclinado a se soberbecer, achar que está acontecendo alguma coisa por sua causa. Se está acontecendo alguma coisa de bom na igreja, é por minha causa. Não é. Qualquer coisa de boa que acontece na igreja local, seja um aconselhamento fiel, uma pregação fiel, um governar fiel, qualquer coisa que seja de fato boa, aprovada por Deus, é somente pela graça de Deus, que atua através de homens pecadores que governam a sua igreja. E os pecados que acontecem é nossa responsabilidade, é nossa culpa. Deus não tem nada a ver com isso nesse sentido. É nossa culpa, são os nossos erros. Mas alguém imaturo tende a achar que ele tem méritos e participação nesse sentido mesmo, como o pessoal dele, méritos dele naquilo que está acontecendo de bom na igreja. Não. É um imaturo, é um neófito que está se sobremecendo e vai cair na condenação do diabo. E aí ele encerra: é necessário também ter bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio do diabo. Um ministro, um cristão, principalmente um ministro, precisa ter um bom testemunho também de pessoas de fora. Irmãos, isso é muito triste. Eu vou concluir agora. Muito triste. Quando um pastor, deixa eu falar com relação a vocês de forma geral, os irmãos de forma geral. Pensa a seguinte situação: aqui na igreja as pessoas lhe conhecem, lhe têm como irmão em Cristo, tudo bem, normal. E aí, lá fora, você tem uma péssima reputação. Vai um irmão da igreja no seu trabalho, ou conhece um colega de trabalho seu, alguém da sua família, alguém não crente, e dá um péssimo testemunho de você. Fulano é um mau pagador, é alguém que vive endividado. Fulano
só fala mentira, não dá para confiar na palavra dele. Quem? Esse daí é da igreja? Ele só vive aqui flertando com as mulheres. Imagine o quão é triste e é terrível esse tipo de testemunho de alguém de fora acerca de crentes da igreja. Não é terrível? Agora, eleve isso à enésima potência, quando é um ministro. Aquele que deveria ser o exemplo, aquele que deveria ser o digno de ser imitado. Aquele pastor, ele veio aqui na minha mercearia e não pagou ainda, e não me deu nenhuma satisfação quanto a isso. Ele pediu dinheiro emprestado a mim e nunca pagou. E assim por diante. É triste isso. Isso também desqualifica o ministro, irmãos. E por mais que esse ministro seja confessional, bom pregador, fiel pregador, se a vida dele, o testemunho dele, se as obras dele não acompanham o discurso dele, haverá uma desassociação e as pessoas não vão dar crédito. Guarde isso no seu coração. A mensagem que é proferida, se ela é fiel ao texto, você tem que receber como palavra de Deus, independente da vida do ministro. Todavia, é notório e é compreensível que sim, você tem a maior dificuldade quando o discurso não está sendo venciado pelo ministro. Isso vai sim trazer prejuízos para a vida da igreja. Trará, irmãos. Trará. Cristo governa a sua igreja, e essa é a nossa certeza e esperança nessa noite. Ele governa através de homens falhos, pecadores, que muitas vezes não são bons governantes, em suas decisões, em suas administrações, em seus aconselhamentos, em seu pastoreio, em seu cuidado com os necessitados e assim por diante, em suas decisões conciliares. Nós erramos, nós pecamos, mas Cristo governa a sua igreja. Nós não somos governados por um homem que se diz na mesma autoridade de Cristo, e que quando tal homem em tal posição morre, a igreja fica sem cabeça. Nós nunca ficamos sem cabeça. Quando um pastor sai daqui, dessa igreja local, quando o atual sair daqui, vocês continuarão tendo um cabeça. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Não um indivíduo específico, nem mesmo um conselho. Cristo é o cabeça da igreja. E Ele governa a sua igreja, mesmo e a despeito dos pecados dos seus ministros, e na ausência deles, seja por falecimento, por mudança de campo, ou até mesmo por erros, de não ser tão presente como deveria ser. Cristo governa a sua igreja e cuida das suas ovelhas. Isso é uma esperança para nós e uma razão para você descansar nessa noite. O Senhor tem cuidado de nós, e assim continuará cuidando para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te somos gratos por Tua palavra. Te peço, Senhor nosso Deus, que quanto a essa questão do governo, esse dever tão importante, o Senhor continue me concedendo graça, bem como também aos meus pares, aos demais presbíteros regentes dessa igreja, irmão Paulo e também irmão Vicente, 2 presbíteros ordenados, para que o Senhor conceda a nós sabedoria, graça, força para assim governar essa igreja local. Também eu oro a Ti, ó Deus, por futuros que o Senhor Deus, futuros oficiais que o Senhor Deus venha a levantar também em nossa igreja, para que assim possam também governar conforme a Tua vontade, de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Também eu oro, Senhor Deus, para que atualmente, na minha condição aqui de ministro nessa igreja, mas também no futuro, vindo a sair também, quando chegar o tempo de isso acontecer, o Senhor também continue cuidando dessa igreja local, e assim levantando outros governantes para cuidarem dela.
que o teu povo seja sempre ciente disso aqui, que o Senhor tem cuidado, não tem deixado faltar a sua presença, que é o mais importante no nosso meio. Também te peço perdão pelos meus pecados, não apenas com relação ao governo, ao dever do governo, mas todos os demais deveres também na minha condição de pastor. Te peço perdão publicamente diante da tua igreja, ó Deus. Te peço misericórdia, graça, compaixão, ó Deus, e que o Senhor me ajude, bem como também a igreja do Senhor, assim sermos mais fiéis a Ti e descansarmos no nosso Redentor, aquele que cumpriu a Tua lei em nosso lugar. Nós oramos em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém.